Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no primeiro livro de Samuel. Capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 20. Lembrando que a gente fala primeiro livro de Samuel, né? E não 1 Samuel, tá? Porque é masculino, né? Primeiro livro. Então é 1 Samuel. Se você ver no título da sua Bíblia, está escrito assim. Diz o texto: Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que você não quer comer mais, ou não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado em sua cadeira junto a um pilar do templo. Junto a um pilar. Me perdi aqui. A cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Ele disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Vamos orar. Senhor, a tua palavra foi lida e com reverência nos colocamos diante dela. Suplicamos a tua bênção e a tua orientação sobre nós. Assim oramos gratos e humildes em nome de Cristo Jesus. Amém. Realmente eu preciso mudar a lente dos meus óculos. Eu já falei isso para a Renata essa semana. Estava em casa um dia, fazendo um trabalho com a Ana Luísa. Eu tenho 2 óculos, esse do púlpito, que eu uso normalmente, e o de casa.
E aí a gente começa a colocar e troca. Eu disse, olha, eu acho que está na hora de aumentar o grau. E eu estava lendo aqui. Né? Aí o foco. Quem usa óculos sabe. Na hora que eu botei aqui embaixo, pronto. Sumiu da minha frente. Desapareceu. Aí até ajustar aquele problema ortopédico aqui da mão, né? Que vai encurtando. Enfim, sinais dos tempos. Né? Graças a Deus que a gente tem os recursos. Graças a Deus que a gente tem os recursos. Esse é um dos textos mais brilhantes, a meu ver, que testemunham o amor absoluto de uma mãe pelos seus filhos sem mesmo tê-los gerado. A história de Ana é uma história pungente, uma história de alguém que sofreu silenciosamente, que buscou a presença de Deus em silêncio, na contemplação, entendendo que Deus tinha um propósito para a vida dela. E Deus a honrou de maneira absolutamente grandiosa. Deus permitiu que Ana fosse mãe de uma das figuras mais ilustres e importantes do Antigo Testamento. E a história de hoje, ela fala justamente sobre isso. Sobre a história de Ana. Sobre a história de uma mulher que orou, que colocou a sua angústia diante do altar do Senhor e soube esperar. Nós sabemos claramente a importância que a família tem na vida de uma criança. Isso a gente assiste frequentemente. A gente vê isso tanto dentro de casa, com a nossa filha, com a Ana Luísa, e certamente veremos com Isabela também. E vocês que têm filhos, sobrinhos, netos, sabem o quanto a busca pela presença de Deus dentro dos nossos lares, ela é importante. Um fato curioso que aconteceu ontem à noite, antes de nós irmos dormir, nós estávamos orando, né? Nós 4. E sempre oramos, temos orado pela nossa família, e oramos ontem de modo muito especial pela Isabela. Né? E falamos no nome dela, que ela e a Ana Luísa fossem boas irmãs e tal. E de repente, quando a gente acabou a oração, a Renata olhou para mim e disse assim, olha, eu nunca senti a Isabela mexer tanto. E foi exatamente na hora que vocês, né, que a gente estava aqui orando por ela. Então, sabe quando você vai assim, dormir agradecido a Deus? Né, grato ao Senhor, porque você vê ali de uma forma tão direta, né, um gesto simples, mas com proporções eternas. Por isso que nós falamos, inclusive, que o tema da nossa reflexão ao longo do mês de maio é escolhas que atravessam gerações, que percorrem gerações. Porque quando nós escolhemos caminhar em direção ao Senhor, nós também fazemos com isso com que as nossas famílias sejam abençoadas. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvidas de que a vida abençoada que eu tenho hoje é resultado da escolha que os meus pais fizeram, quando eu nem tinha nascido ainda, quando eles escolheram seguir a Jesus. Então, as escolhas que eles fizeram me abençoam até hoje. E as escolhas que eu faço hoje em relação à minha filha, ou as minhas filhas, são fruto dessa escolha que foi feita lá atrás. Então, foi uma escolha abençoada e que continua a percorrer gerações. Então, qual é o maior desejo de uma mãe? Qual é o maior desejo de uma mulher que tem filhos ou anseia gerar filhos? É dar o melhor de si, o melhor do que possui aos seus filhos. Então, nesse dia especial, dia em que nós lembramos e celebramos o Dia das Mães, nós somos convidados a olhar para a vida dessa mulher, de Ana, uma mulher que enfrentou grandes desafios, mas que se tornou um exemplo de fé
entrega e maternidade diante de Deus. Num tempo tão confuso, num tempo tão estranho, num tempo tão assim assombroso, em que mulheres fingem a maternidade com um boneco de mentira e que tornam isso público, dilapidando o papel da maternidade, brincando com o sentimento humano. Que tempos são esses? Que tempos são esses em que as pessoas aplaudem esse tipo de comportamento? Que tempos são esses em que as pessoas buscam tornar público isso? E isso alcança notoriedade. E por mais que você nem busque ler essas coisas, elas aparecem para você, seja pelo comentário de alguém, ou seja por uma notícia que aparece numa rede social. Isso é absurdo. Isso é ultrajante. Isso mostra um desvio de pensamento do que é de fato a maternidade, do que significa ser mãe, do que significa gerar um filho no ventre, do que significa abrir o seu corpo, expor ao seu corpo a mudanças. Porque as mulheres, quando engravidam, por exemplo, elas passam por mudanças absolutas. E todas que já passaram por isso sabem, ou aquelas que geraram filhos no coração, também sabem a dor de ser mãe. Então, nós vivemos numa sociedade em que a escuridão ela tem se mostrado cada dia mais próximo. Irmãos e irmãs, se nós, como igreja de Cristo Jesus, não resistirmos a essas coisas, se nós, como igreja de Cristo Jesus, não criticarmos essas coisas, se nós, como igreja de Cristo Jesus, não levantarmos a nossa voz, as nossas vozes, para falar o que é justo, o que é correto, o que é perfeito diante do Senhor, o que será desse mundo que vivemos? Nós somos os pés e as mãos de Cristo Jesus no mundo que jaz de trevas. Então a nossa missão como discípulos de Cristo Jesus é levar a um mundo cada vez mais submerso na maldade, na escuridão, na cegueira espiritual, invertendo valores, invertendo princípios, aplaudindo, trocando a verdade pelo erro e acreditando que isso é saudável. Como diria o pensador Cícero, ele disse: ó temporas, ó mores. Isso há 2000 anos atrás, que significa o quê? Que tempos e que costumes. O que será que Cícero diria hoje? Se vivesse. Eu parafrasearia a sua frase dizendo assim: que tempos assustadores e que costumes assombrosos são esses? Que tempos e que costumes. Então, para nós entendermos um pouco mais o contexto desse primeiro capítulo de 1 Samuel, nós precisamos entender que no tempo dos juízes havia esse homem chamado Eucana. E como era próprio da cultura da época, Eucana era casado com 2 mulheres, Ana e Penina. Era próprio da cultura da época. Apesar de amar Ana, Eucana não podia mudar a sua condição e Penina provocava ela constantemente. Naquela sociedade, uma mulher ela era reconhecida como mãe e parte de uma família quando ela gerava filhos. Se ela não gerasse filhos, ela não é como se ela não tivesse uma identidade plena, absoluta naquele contexto. Então, ano após ano, quando Eucana subia para oferecer sacrifícios ao Senhor, Penina provocava Ana porque Eucana dava ofertas para ela e para os filhos e filhas de Penina. Então veja-se que Penina tinha muitos filhos com Eucana. E Ana não tinha nenhum filho, mas mesmo assim, apesar da fragilidade que Ana tinha, Eucana a amava muito.
e dava porção dobrada, ou seja, é como se ele desse mais presentes a Ana do que para a própria Penina, mostrando justamente esse amor que ele tinha por ela. E diante desse flagelo que Ana entendia que estava passando, de ser estéril, de não gerar filhos, diante dessa dor profunda de ver a outra companheira, outra esposa do seu marido gerando filhos, como que ela lidava com isso? É como se uma parte dela não tivesse existido. Como que ela poderia viver diante disso? E num determinado momento, Eucana chega para Ana e diz assim: mas Ana, por que choras? Por que paraste de comer? Eu não sou melhor para ti do que 10 filhos? E Ana então abre o seu coração dizendo: mas não significa isso. Não são os teus presentes que eu quero, porque os teus presentes eles são especiais. Mas eu quero gerar filhos, eu quero ter filhos. E hoje nós passamos por uma sociedade que, sob muitos aspectos, questiona até mesmo o crescimento populacional, por exemplo. Que questiona o fato de se ter muitos filhos. Eu acho que é uma questão de opção, né? Lá em casa, por exemplo, já falei isso outras vezes, nós ficamos, eu e a Renata, 9 anos sem termos filhos. 9 anos. Tivemos a Ana Luísa, e por muito tempo a gente achou que seria só a Ana Luísa, e de repente, Deus nos presenteia com Isabela. Com 45 anos, a Renata com 41. Gratidão ao Senhor. Deus tem um propósito, não é? Então, Deus tem o seu plano, o seu projeto. Então, a primeira coisa que eu poderia dizer, sem problemas nenhum, inclusive aos jovens, aos adolescentes e aos jovens pais, não tenham medo de ter filhos. Não tenham medo de ter filhos. Eu tenho conversado com muitos jovens casais hoje em dia que têm medo de ter filhos. Medo do quê? Eu não sei como que seria a nossa vida hoje, né? Se a Ana Luísa não estivesse pintando a nossa vida e a nossa casa com as cores que ela pinta. E vocês que têm filhos sabem disso. Quando nós estamos com os nossos pais, nós vemos isso, a satisfação deles. Lá na minha casa, meu pai e minha mãe tiveram 5 filhos, 4 homens e uma mulher. Minha mãe não passa um dia sem que ela não tenha notícia de um filho. Eu ligo para minha mãe todos os dias, porque ela mora em Bituba, né? Quando ela não está aqui, meio-dia. Se deu ali 15 para 1 hora eu não liguei, o que houve? Ela liga para mim. Tá tudo bem? Porque é o horário que eu tenho, que eu ligo para ela. E a gente conversa. Então, a alegria daqueles que geram filhos, tanto físicos como espirituais, é a presença, mas a gente está vivendo numa sociedade egolátrica. Numa sociedade em que as pessoas elas estão se alegrando por viverem em lugares cada vez menores, e também nada contra isso, mas sozinhas, vidas solitárias. No Japão, agora, lá em Tóquio, tem sido absolutamente os físicos ou os filhos espirituais. Você pode ter feito uma opção de não ter tido filhos gerados, mas certamente você tem os filhos do coração, aqueles com quem você se preocupa, aqueles a quem você presenteia, aqueles a quem você abraça, aqueles por quem você ora, aqueles por quem você liga perguntando. Mas o problema não é o necessariamente não ter filhos gerados, mas é o não querer relacionar-se com pessoas e não querer, nesse envolvimento, gerar filhos, sejam eles quais forem. É a sociedade do nosso tempo. Uma sociedade cada vez mais estranha. Então aprendemos no exemplo de Ana. Em primeiro lugar, que Ana foi uma mulher constante em oração. Ela buscava, e o texto que nós lemos, ele nos mostra isso, que Ana subia ao templo e orava. Versículo 10. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E ela fez
um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho, homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará a navalha. Ana orou, Ana buscou a presença do Senhor. Ela chorou amargamente e isso levou com que ela fosse à presença do Senhor. A oração de Ana foi intensa, foi sincera, foi perseverante. Ela derramou a sua alma diante de Deus e isso foi o começo de sua transformação. Nós nos transformamos para o mal todas as vezes que nós nos afastamos de Deus. E eu falo isso pela minha própria vida. Todas as vezes em que nós achamos que podemos governar um pouquinho mais a nossa vida, nós vamos de mal a pior. Quando nós não olhamos para Deus como fonte absoluta da nossa inspiração, porque nós como pais, e vocês mulheres como mães, sempre vão ter o peso na consciência. Não é isso? Quem é mãe sabe disso, sabe o que eu estou falando. Sempre acha que falta alguma coisa. Ou não, ou tem mãe aqui que não acha isso. Tem sempre mãe que acha, que as mães normalmente acham isso, que falta alguma coisa. Mas quem pode completar? Quem pode suprir as fragilidades, as necessidades, senão o Senhor? Então ore pelos seus filhos, ore. Busque a presença do Senhor. Por que a SAF tem um ministério Ana? Mulheres de oração, um momento Ana, quando elas se reúnem. Por conta dessa mulher, por conta da história absolutamente pungente dessa mulher, Ana, que orou para que Deus desse um filho. E não apenas as mulheres oram pelos seus filhos, mas os pais também devem orar pelos seus filhos. É o que nos fala o texto de Jó, capítulo 1, versículo 5. Quando nos diz que Jó se levantava de madrugada e oferecia holocaustos por cada um de seus filhos. Porque ele diz: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó fazia isso continuamente. Então não são apenas as mulheres que devem orar pelos seus filhos, mas os pais devem orar pelos seus filhos. Quando nós passarmos pelos nossos filhos, nós devemos beijar a cabeça dos nossos filhos e dizer: Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Os nossos filhos precisam ouvir isso da nossa boca. Eles precisam ouvir que nós estamos abençoando eles. E não importa se seu filho ficou mais alto que você, manda ele sentar e abençoa ele. Beija a cabeça dele. Porque eles precisam disso. Eles precisam crescer, aprendendo e ouvindo e sabendo que os pais estão de pé ou de joelhos dobrados por ele. Pais que oram pelos seus filhos são canais de bênçãos duradouras para as suas famílias. E a pergunta que eu lhes faço é: você tem orado pela sua família? Você tem orado pelos seus filhos? A segunda coisa que nós aprendemos com Ana é que ela agiu com humildade e fé. Nós lemos também que mesmo diante da incompreensão do sacerdote Eli, Ana manteve-se humilde. Porque Eli, que era o sacerdote que estava no templo, quando viu uma mulher aos prantos, balbuciando, e com a aparência, com o semblante transtornados, ele olha para Ana e diz assim: minha filha, vai para casa. Te recompõe dessa bebedeira que tu estás passando. Tu estás bêbada, minha filha. Por que tu estás fazendo isso? E Ana olha para ele e diz assim: mas de modo algum, Senhor. Eu estou sóbria. Eu sou uma mulher de fé. Eu temo ao Senhor. O meu coração está amargurado. Eu estou sangrando diante do Senhor porque eu não posso ter filhos. É por isso que eu estou assim. Eu estou ciente, eu estou sóbria, eu estou sã. E Eli, quando ouve esse testemunho dela, ele diz: olha,
Vai-te em paz. Vai-te em paz e que o Deus de Israel, versículo 17, conceda o que você pediu. Eli abençoou Ana dizendo, olha, vá em paz e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Então nós precisamos aprender que nas nossas orações, os nossos anseios, as nossas culpas, as nossas inquietações, elas são sanadas. As nossas lágrimas derramadas diante do Senhor, elas são curadas. Então muitas vezes nós vamos chorar orando sozinhos. E é nesse momento que o Senhor vai falar aos nossos corações, que vai nos mostrar o que precisamos mudar na nossa vida. O que tem me feito, ao invés de ser um canal de bênção na minha vida, ser um canal de transtorno? Você já parou para pensar nisso? Talvez você seja daquelas pessoas que acham que todos têm algum tipo de obrigação com você. Existem pais que agem assim, que acham que os filhos devem servi-los a vida inteira. E claro que como filhos nós sempre temos amor e queremos devotar aos nossos pais o melhor, afinal de contas eles nos deram a vida. Mas existem pais que são centralizadores. Então ao invés de exigir, de requerer tanto dos seus filhos, ofereça a eles, mas não ofereça aquilo que o mundo também pode dar. Dinheiro, prazer, diversão, porque essas coisas você também dá, eu sei disso. Mas ofereça aos seus filhos aquilo que o mundo não dá. A bênção de Deus, as suas orações, a busca pela presença de Deus na sua casa, na sua vida. Um texto impactante que nos fala sobre a fala do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, quando ele testemunha sobre a fé que Timóteo tinha. Ele escreve a Timóteo dizendo, lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, estou certo que habita também em você. Pensa que maravilha, daqui a alguns anos, alguém falando dos seus filhos ou dos seus netos, dizendo assim, você tem a mesma fé que a sua mãe e a sua avó tinham. Que bênção, que privilégio. Você atravessar gerações, você percorrer gerações com escolhas certas que você faz. Com a bênção de Deus, é isso. Esse texto nos fala sobre uma escolha que percorreu, que atravessou gerações. A escolha de Lóide, a escolha de Eunice, que abençoaram Timóteo e que fizeram com que ele se tornasse um exímio pregador do Evangelho. Uma fé autêntica e humilde deixa um verdadeiro legado através de gerações. Ana fez um voto e cumpriu com fidelidade. Ana prometeu consagrar o seu filho. E ela disse que faria isso e que não passaria uma navalha sobre a cabeça dele. E o filho de Ana nasceu, tempos depois. E ela criou e levava aquela criança todos os anos para o lugar onde ele iria viver. E ela não passou a navalha na cabeça desse menino. Todos os anos ela fazia uma túnica e dava para esse menino. E quando esse menino estava desmamado, e aqui, entenda-se, por volta dos 7 anos, não que ele mamasse até esse tempo, mas a época em que ele estaria pronto, ela levou o seu filho para o templo e deixou ele lá. E entregou ele para o serviço do Senhor. Ana não apenas orou, mas consagrou e dedicou. Então, muita responsabilidade que nós pais temos nas escolhas que nós fazemos pelos nossos filhos. Nós escolhemos as melhores escolas, nós escolhemos a melhor forma de atender a sua saúde, nós cuidamos de tantas coisas, mas quais escolhas eternas você está fazendo ao seu filho e à sua filha? Ana, portanto, agiu com humildade, cumpriu com fidelidade,
e prometeu consagrar o seu filho, e assim o fez. Ela trouxe 1 Samuel 1:28, pelo que também trago como devolvido, disse ela, ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. Ela disse, olha, eu estou simplesmente devolvendo algo que eu pedi ao Senhor. E eu só pude gerar porque Deus conhece o meu coração e sabe o quanto eu derramei em lágrimas. E o resultado dessa fidelidade? O Senhor abençoou Ana. Capítulo 1 Samuel 2:21. Depois dela ter gerado esse primeiro filho, 2:21. 2:21, Lucas. Diz 21, isso. Assim o Senhor abençoou Ana, e ela engravidava. Vejam, e ela engravidava. Teve mais 3 filhos e 2 filhas. E quem foi o primeiro filho de Ana? Quem foi o primeiro filho de Ana? Samuel. E todos nós conhecemos a história de Samuel. Quando Samuel nasceu, Ana deu o nome dele de o Deus que ouve. Samuel, o Deus que ouve. E aí foi onde ela fez o cântico, um dos cânticos mais belos, quando ela então dedica a sua alma ao Senhor. Capítulo 2, você pode ler lá. Samuel, nós sabemos quem foi. Nasceu como resposta na oração de Ana, que era estéril, e ela o dedicou ao Senhor. Quando ele foi morar no templo, ele foi chamado pelo Senhor, e Deus falou com Samuel, ainda jovem, e ele servia no templo ao sacerdote Eli. E Deus chamou a Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 4. Samuel, Samuel, Samuel. E Samuel respondeu, eis-me aqui, Senhor. Em princípio, Samuel achava que era Eli que estava chamando, e ele disse, não, mas não sou eu que estou te chamando. E na verdade, quem estava chamando era o Senhor. Então, todo o Israel, capítulo 3, versículo 20. Desde Dan até Berseba reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta pelo Senhor. Samuel julgou o Israel e chamou o povo ao arrependimento. Samuel liderou o povo com justiça, guiando o povo de volta a Deus. Samuel foi importante porque ele passou pelo processo de transição. Porque nesse tempo em que Samuel nasceu era o tempo dos juízes. E quando Samuel era, então, alguém importante, ele era um sacerdote, Deus então, ele se coloca diante do Senhor reclamando porque o povo agora estava pedindo um rei. E Deus concede ao povo um rei. E Samuel, em princípio, acha inclusive que o povo estava rejeitando. Mas não. O povo escolhe um rei, esse rei é ungido, Saul, e esse rei não dá certo. Esse rei não dá certo. Porque o povo escolheu mais uma vez pela aparência, ao invés de escolher pela essência. Saul, como primeiro rei de Israel, desobedece a Deus, se afasta de Deus. E Samuel, então, unge o próximo rei de Israel. E quem foi a quem Samuel ungiu? Davi. Aí, então, começa um período grandioso da nação de Israel. E Samuel ungiu, derramando vaso de azeite em Davi, no meio de seus irmãos, confirmando a presença do Espírito. E Samuel morreu já idoso. E todo Israel, toda uma nação, chorou pela morte desse homem. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1. Vejam o que diz esse texto. Samuel morreu e todos os filhos de Israel, todos, se juntaram e o prantearam. E o sepultaram na sua casa, em Ramá. Davi se levantou e foi
ao deserto de Parã. A história de Ana é a história de uma mulher que fala que as nossas escolhas, elas são intergeracionais. Ana orou por aquele que foi uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento, que foi o homem que ungiu Davi como rei de Israel. Consegue dimensionar a importância disso? Consegue perceber o poder da oração de uma mãe? De uma mãe que ora pelos seus filhos? Você consegue entender que mesmo seu filho não sabendo que você ora por ele, e aqui eu estendo aos pais, que você está abençoando ele de uma forma gigantesca, ainda que você ache que está distante? Ore. Oremos pelos nossos filhos. Se você deseja ter filhos, ore pelos filhos que virão, para que sejam bênção, para que sejam graça de Deus. E que a história de Ana continue a inspirar as nossas vidas e as gerações que virão pela frente. Amém?